Então a gente vai começar aqui essa aula, né? Então eu vou falar um pouquinho de exponencial e logaritmos. Lembrando que exponencial e logaritmos eles andam juntos, tá? Então, tecnicamente falando, a gente vai colocar as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, não vai ser uma aula só de exponencial e depois uma aula só de logaritmos, vão ser as duas aulas juntas, tá? Então, nós vamos trabalhar um pouco com essa relação, fechou? Bom, eu coloquei um gráfico aqui, ó, é, então, do coronavírus, né? Então, do Covid aqui. Por que eu coloquei isso? Né? Então, é só para vocês terem uma ideia de que, por que pode se perguntar muita coisa este ano, né, em relação a exponencial e logaritmos, né? Porque, teoricamente, lá no começo, né, hoje já acredita-se que não é tão relacionado ao exponencial, mas lá no começo, né, a gente tinha um crescimento, então, uma crescente, né, com relação a esse total, né, de mortes, total de contaminados, né, que era relacionado, então, ao que a gente tem de exponencial. Então vocês estão vendo aqui, né? Eu só coloquei para ilustrar mesmo, né? Então vocês estão vendo aqui que essa curva ela vai fazendo uma exponencial, né? Ela vai aumentando gradativamente aí, né? Então conforme vai passando o tempo, tá? Então essa curva aqui ela ficou bem conhecida, né? Durante esse ano, então justamente por causa da pandemia e nunca, assim, nunca não, né? Mas quase não se fala em exponencial e este ano a gente falou bastante de exponencial durante a pandemia toda, né? Então, falava-se muito nos jornais sobre crescimento exponencial, né? Então, é só para vocês entenderem, né? O que é um crescimento exponencial? É um crescimento que ele, no começo, ele é baixo e depois ele começa a aumentar muito, né? Então, os expoentes, que seria aquilo que a gente chama de potência, né? Então, aquilo faz com que a gente tenha um crescimento enorme, tá? Depois de um certo tempo. Então, porque ele vai multiplicando, né? Não vai somando, ele vai multiplicando as coisas, tá? Então, é isso que faz o exponencial em si. Eu não vou revisar todo o conteúdo de exponencial, tá? Que fique claro aqui. Não tem como fazer isso, né, em uma aula só. Mas a ideia aqui é passar alguns conceitos para vocês em relação às questões, né, para que vocês entendam então um pouquinho sobre isso, tá? Então essa parte aqui dos gráficos, né? Então é mais para vocês entenderem o que é, tá? Então o que que a gente vai ver? O que que é o logaritmo, né? O logaritmo então é uma ferramenta matemática, né, que faz ela é como se fosse o inverso, né, da exponencial. Eu vou colocar um exemplo aqui, tá, para vocês entenderem. Ó, então aqui só para entender, tá? Aqui no cantinho, depois eu faço o exercício aqui. O que que é o tal do exponencial, né? Então eu tenho uma função exponencial seria isso aqui, y igual a elevado a x, tá? Lembrando que esse a aqui ele não pode ser zero e nenhum, tá? Então com exponencial não pode ter, né, esses valores aqui. Ele pode ser qualquer número natural, né? Então que vai ficar aqui embaixo. Fechou? E o expoente, obviamente, né, é a parte onde vai acontecer o crescimento. Bom, por que eu falo que o logaritmo, né, então ele é muito próximo disso aqui? Eu não sei se vocês lembram, né, o que é logaritmo, mas, por exemplo, ó, eu tenho aqui log de A na base B é igual a x, né? Então, isso aqui, teoricamente, vocês viram durante as aulas é, de logaritmos, né? Como que fazia o procedimento de logaritmos? Então, eu vou passar isso aqui para lá, então vai ficar A é igual a B elevado a x, né? Há alguma semelhança entre essas duas coisas aqui, né? Existe, certo? Então, aqui no caso, o y vale A, né? E o A vale B, tá? Então, é a mesma coisa, não é? Ó? Isso aqui, certo? Eu poderia escrever, né? Então, se eu trocasse o A por Y e o B por A aqui, então ficaria igualzinho o que a gente tem ali em cima. E exatamente isso é a questão do logaritmo, tá? Logaritmos eles são muito utilizados quando a gente fala, por exemplo, de bateria, de
de população, né, principalmente de micro-organismos. Então, para quem vai fazer uma área mais ligada à parte de saúde, né, então, ou a parte de tecnologia, vai usar bastante logaritmos, tá? Então, engenharia, obviamente, né? Então, essas áreas aí usam bastante, tá? A parte de saúde é a parte mais ligada a laboratório, tá? Tipo, como que é o nome do curso? Biomedicina, né? Esses cursos. Física médica, enfim, esses cursos aí eles são mais ligados a essa parte de análise, né? Análise clínica. Então, essas pessoas têm geralmente um pouco mais, né, de proximidade com isso. Fechou? Bom, vamos lá então. Eu vou ler o exercício com vocês, né? A gente vai dar uma lidinha, depois a gente vai resolver esse exercício. Bom, são fáceis ou são difíceis os exercícios de logaritmos? Isso aqui é uma das coisas que mais me perguntam, né? Depende, tá? A resposta certa para tudo isso é depende. Por quê, né? Logaritmos é uma coisa que você precisa dominar, tá? Exponencial é a mesma coisa. Então você precisa dominar algumas coisas para poder conseguir fazer esses exercícios. Então são aqueles conceitos, né, que vocês aprendem durante as aulas. Então, se vocês aprenderam bem, com certeza isso vai fazer diferença para vocês, ok? Bom, vamos lá. Primeiro exercício aqui, vou ler com vocês e a gente vai tentar então eh, dar uma organizada aqui, né, nessas questões. Pesquisas realizadas em populações de duas culturas de bactérias apontam que uma população cresce 3% ao dia e a outra 14% ao dia. Sabendo-se que a população total das culturas hoje é de 22 milhões de bactérias e que a primeira população é 10 vezes maior que o número de bactérias da segunda população, determine o intervalo de tempo de forma, então, D e D mais 1, né, que seria a quantidade de dias, dias mais 1, né, onde D é igual a dias, necessários para que essa população se igualem, né? Então, aqui tem alguns pontos importantes para nós aqui. Então, necessário para que essas populações se igualem, né? Isso aqui é um ponto importante. Outra coisa importante, é 10 vezes maior do que o número de bactérias da segunda população. Também é importante, né? 22 milhões de bactérias na primeira população, né? Então também é importante, 14% e 3%, tá? Então, essas aqui são as informações importantes para nós. Bom, como é que eu vou começar, né? Eu vou começar com esses dados aqui, ó. Deixa eu até colocar de outra cor, né? Então, eu vou começar com isso e com isso. Fechou? Então, isso aqui é o que a gente vai ter no começo, né? Então, qual que é a primeira informação que eu vou colocar? Ó, sabendo-se que a população total das culturas hoje é de 22 milhões de bactérias, né? O que que isso quer dizer, né? Então, hoje, né, eu tenho 22 milhões de bactérias. Então, eu vou ter aqui a parte de A mais a parte de B é igual a 22 milhões. Por que A e B, né? Porque a gente está falando da primeira população e da segunda população. Bem, então hoje, depois, né, de que aconteceram as coisas, então a gente tem 22 milhões de bactérias, tá? Por que que eu não vou colocar os milhões aqui? Porque não me importa, tá? Eu sei que a gente está trabalhando com milhões de bactérias, então não me importa os zeros que vão ter aqui, tá? Isso vai ter que ficar aí na cabeça de vocês, belezinha? Então, eu sei que a parte A, né, vai ser igual, então, 10 vezes a parte B. Então, essa aqui é a primeira parte, né, a primeira população, é 10 vezes maior que o número de bactérias da segunda população, então, do que de B. Fechou? Então, esse aqui é o primeiro passo para isso, né? O que que eu vou fazer agora, né? Eu vou pegar, então, eu vou isolar PB, né? Então, a segunda população aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou pegar essa de cima, vou isolar PB,
Então, vai ficar 22 menos PA, beleza? Então, eu só passei esse aqui, né? Esse aqui está positivo, passei para lá negativo. Então, eu sei que PA é 10 PB, né? Então, ó, tá aqui essa informação. Então, eu venho e troco aqui nesse lugar. Então, ó, PB é igual a 22 menos 10 PB, certo? Né? Eu só fiz a troca aqui. Vou passar esse menos 10 para lá positivo. Então, vai dar PB mais 10 PB é igual a 22. Então, se eu tenho 10 mais 1, vai dar 11, né? Então, 11 PB é igual a 22. Portanto, nós temos aqui que PB, né? Então, portanto, PB é igual a 22 dividido por 11, né? 22 dividido por 11 vai dar 2, certo? Então, eu venho aqui, né? Eu sei que PB é igual a 2. Então, eu venho nessa informação aqui e acho PA. PA vai ser, então, 10 vezes 2, que vai ser igual a 20, né? Então, eu tenho que PA é igual a 20 milhões, ok? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não? Bom, então, o que a gente tem de informação, né? Inicialmente, então, a parte de PA começa com 20 milhões e PB com 2 milhões, ok? Então, essas são as nossas informações. Agora, vamos ver ali, ó. Pesquisas realizadas em populações de duas culturas de bactérias apontam que uma população cresce 3% ao dia e a outra 14% ao dia, né? Então, o que é relação de aumento? Isso aqui é aumento percentual, tá? O que é aumento percentual? Então, vamos lá, vamos entender. Então, a minha população A, ela vai crescer 3% ao dia, né? Então, ela começa com 20 e ela vai ter um crescimento, então, de 3%. Quanto que é aumento de 3%? Então, eu já tenho 100%, não é? Se eu tenho que aumentar 3%, então vai ficar 103%, que é 1,03, certo? E como a gente está falando de crescimento, né, populacional, então é elevado a t, tá? Então, a um determinado tempo, beleza? PB. Então, eu começo com 2, né? Então, esse aqui seria o P0, digamos assim, né, para isso aqui. Como eu tenho que crescer 14%, então é 1,14 elevado a t, tá? Então, aqui a gente tem para 3% e para 14%. Tudo bem? Alguma dúvida? Está aqui? Não? Bom, ele fala aqui, ó, é necessário para que essas populações se igualem, né? Então, eu vou ter que igualar. Então, PA vai ser igual a PB, tá? Então, eu preciso saber o tempo em dias para que isso aconteça, que é esse T aqui de cima, né? Então, PA vai ser 1,03 elevado a t igual a 2 vezes 1,14 elevado a t. Fechou? Bom, e aqui vai começar o processo, então, para logaritmos, tá? Quando a gente montou isso aqui, PA e PB, a gente estava falando de exponencial. E agora a gente vai fazer uma parte para logaritmos. Para facilitar um pouco minha vida, eu vou passar isso aqui dividindo, né? Então vai ficar 20 dividido por 2 vezes 1,03 elevado a t é igual a 1,14 elevado a t. 20 dividido por 2 dá 10, né? Então 10, 1,03 elevado a t é igual a 1,14t. O que eu precisava prestar atenção, né? Ali no começo ele me dava, ó, log de 1,03 e log de 1,14. Então são os logs desses números aqui, ó. Tá vendo, ó?
Então, é isso que a gente vai ter. Fechou? O que eu vou fazer, né? Por enquanto não dá para fazer mais nada. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu tenho um expoente, né? Se eu tenho essa parte exponencial aqui de cima, uma forma de tirar isso é para uma propriedade de logaritmos, né? Então, eu vou fazer log de 10 é 1,03 elevado a t é igual ao log de 1,14 elevado a t. Belezinha? Então, qual que é essa propriedade, né? Primeiro, eu vou separar esses dois logaritmos aqui, é uma multiplicação, então vai virar uma soma, tá? Vocês devem lembrar aí, quando você tem uma multiplicação no logaritmando, né? Então você separa numa soma. Quando você tem uma divisão, você faz uma subtração. Então, como assim? Vai ficar assim, ó, log de 10 mais o log de 1,03 elevado a t. Isso aqui é igual ao log de 1,14 elevado a t. Beleza? Ó, veja que a gente está chegando próximo àquilo que a gente quer, né? Então está ficando um pouquinho mais tranquilo. Ó, a base aqui, quando não tem nada, é 10, né? Então, log de 10 na base 10 vale 1. Então, eu vou copiar aqui. 1 mais. Log de 1,03 elevado a t ainda não dá para fazer. Só que eu tenho uma propriedade, né, de logaritmos que sempre que tem expoente aqui, eu tombo esse expoente. Tá vendo? Ó? Então, isso aqui eu vou tombar. Então, vai ficar t vezes o log de 1,03. Veja que agora está ficando com a cara ali que a gente quer, né? E aqui vai ficar t vezes o log de 1,14. Ok? Então, já ficou aí mais com cara, né, daquilo que a gente quer de fato. Log de 1,03 é 0,012. Então, vai ficar 1 mais 0,012t é igual. Log de 1,14 está aqui, né? Então, 0,057t. Eu tenho que isolar, né, o valor de t para ficar número de um lado e t do outro. Então, eu vou isolar do outro lado lá. Vou passar isso para lá negativo. Então, vai dar 0,057t menos 0,012t. Fechou? Então, 0,057 menos 0,12 vai dar 0,45. Né? Então, vai dar 1 é igual a 0,045t. Vou passar isso dividindo. Então, vai dar t igual a 1 dividido por 0,045, tá? Fazendo essas contas aí vai dar aproximadamente, né? Então, o t aqui vai dar aproximadamente 22,2 dias, tá? Então, essas condições, né, que ele me deu, ela vai acontecer aproximadamente aí, para igualar, né, as duas populações, vai demorar então 22,2 dias. Alguma dúvida nesse exercício? Alguém ficou com dúvida? Alguém tá com, sei lá, quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Aproveitem aí, tá? Então, para tirar essas dúvidas agora. Ficou alguma dúvida? Nenhuma? Falem alguma coisa aí. Tudo certo? Tranquilo? Bom, qualquer coisa me parem, tá? Vamos para o próximo, então. É, eu concordo que esses exercícios de logaritmo, eles não são exercícios simples, tá? De fazer. Eles são exercícios um pouco mais complexos, porque tem mais etapas, né, para você poder fazer. Principalmente nesse exercício aqui, que você precisa montar as equações, tá? Ele não te dá. Então, ele te dá algumas dicas dentro do... isso aqui, ó, que a gente tem nesse finalzinho aqui, ele é meio que uma dica, tá? Mas não chega a ser bem aquilo que você precisa fazer, né? Porque isso aí vem depois. Mas dá pra ter uma ideia daquilo que você vai precisar.
Então, a ideia desses exercícios de logaritmo, né? Esse exercício que eu estou fazendo aqui, ele é um exercício de segunda fase, tá? Ele não é um exercício de primeira fase. Então, mas nada impede, né, que seja pedido algo próximo disso num exercício de primeira fase, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Bom, vamos lá. Tem outro exercício aqui, né? Então, vamos lá. Meu exercício 2, então, é só para a gente fazer bem rapidinho. Ele é um exercício um pouco mais simples, porque ele já me dá uma equação, né? Veja aqui, ó, que ele me dá uma dica, né? Eu vou ter que aparecer, vai ter que aparecer esse número aqui no final, que é log de 1.5, né? Na base 10. Lembrando que quando não tem nada embaixo, é base 10, então eu vai precisar aparecer, tá? Vamos lá então e vamos tentar fazer. Deixa eu até ficar aqui com o amarelo já na mão, né? E vamos lá. Então, o número de bactérias de uma população no instante t é dado por. Então, aqui ele já me dá, né, a função do qual eu vou ter que trabalhar. Então, é m de t igual a m de 0 vezes 10 elevado a k vezes t, né? Em que k é a taxa média de crescimento da população e m0 o número de bactérias encontradas no instante t igual a 0 segundos, né? Então é bem no início, tá? Então no início ali você vai considerar o m0. Sabe-se que no instante igual a 3 segundos a população é de 400 bactérias e no instante t igual a 10 segundos é de 600 bactérias, né? Nessas condições, qual será o valor da taxa média de crescimento da população bacteriana, né? Então, o que que é a taxa média? A taxa média é o K. Ele quer que você ache o K, ó, taxa média de crescimento. Tudo bem? Então, são pontos importantes aqui, né? T igual a 3, 400 bactérias. T igual a 10, 600 bactérias, tá? Então, isso aqui são valores aí importantes. Quem é que eu quero achar? É o K, tá? Então, o valor de K aqui é a minha maior incógnita, ok? Bom, vamos trabalhar então com essa equação aqui. Vou copiá-la aqui. Então é m de t é igual a m0 vezes 10 elevado a k vezes t, tá? Então a gente vai começar tudo por aqui, tudo bem? Bom, o que que eu vou fazer aqui? Eu tenho duas informações importantes, né? Então, o meu m de 3, que vale 400, e o meu m de 10, que vale 600. Tá? Então eu tenho essas duas informações aqui que são importantes. O que que eu vou fazer? Eu vou trocar esses valores, 3 e 10, aqui dentro. Tá? Então eu sei que o m de 3, né, então vai ser igual ao quê? M0, que eu não tenho valor, né, vezes 10 elevado a k, que eu não sei o valor, e o tempo é de 3, tá? 3 segundos. E depois eu tenho o m de 10, que vai ser o m de 0 vezes 10 elevado a k vezes 10, né, que é o valor de t. Tudo bem? Então, eu tenho essas duas coisas aqui. O que que eu vou fazer? Eu sei que o m de 3, né, então eu vou continuar aqui para frente. Ó. O m de 3 vale 400. Então, vai ficar 400, vai ser m de 0 vezes 10 elevado a 3k, né? Eu vou só mudar a ordem para ficar mais bonitinho. Eu sei que o m de 10 vale 600, então vai ficar 600 é igual a m de 0 vezes 10 elevado a 10k. E eu vou isolar o m de 0, tá? Nas duas aqui. Então vai dar m de 0, no caso aqui, vai ser igual a 400 dividido, então eu vou passar esse dividindo, né? 10 elevado a 3k. E nessa aqui é a mesma coisa, ó. M de 0 é igual a 600. Vou pegar esse valor aqui e vou passar dividindo. 10 elevado a 10k. O que que eu posso concluir aqui? Que essas duas coisas aqui são iguais, ó. M de 0 e M de 0. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou igualar as duas, né? Então, 400
sobre 10 elevado a 3k. Isso aqui vai ser igual a 600 dividido por 10 elevado a 10k. Ok? Então a gente chegou aqui, né, em uma relação. O que eu vou fazer agora, né? Eu vou passar dividindo algumas coisas aqui. Então eu vou pegar este daqui e vou passar para cima. E vou pegar este aqui e vou colocar aqui embaixo, tá? Então vai ficar assim, ó. 400, aliás, 400 não. 10, oi. Por que que iguala? Porque, ó, aqui não é M0 e aqui não é M0. M0 não é igual a M0. Como eles são iguais, isso. É igual se eu tivesse assim, ó. Y é igual a 2x. E y é igual a 3x. Eu não posso igualar? 2x é igual a 3x? Não posso fazer isso? Já que essas duas letras são iguais, né? Não faz sentido isso, nem algum que eu fiz aqui embaixo, tá? Mas é só para vocês entenderem. Sempre que eu tiver letras iguais aqui, ó, eu posso igualar. Como aqui é M0 e aqui também é M0, eu consigo igualar as duas equações. Fechou? Tranquilo? Qualquer coisa me para, tá? Vai parando aí que eu sei que vão aparecer algumas dúvidas aí no meio do caminho. Mas sempre que forem iguais aqui, né? Sempre que tiver igualdade entre as duas coisas aqui, você pode igualar as duas equações que estão desse lado aqui, tá? Que são coisas diferentes, né? No caso, mas essas coisas aqui são iguais, tá? O M0 é aquilo que acontece no começo, né? No t igual a zero. Então, para as duas quantidades ali, né? Tanto para a relação que a gente tem no t igual a 3 como t igual a 10, né? Ele vai passar pelo M0. Beleza? Bom, aqui vai ficar 10 elevado a 10k, né, que eu vou passar isso para cima, e embaixo eu vou continuar com 10 elevado a 3k, beleza? E aqui vai ficar 600 dividido por 400. Bom, lembrando aqui, ó, quando tem valores de zero, né, eu consigo cortar. Isso aqui devem ter falado para vocês, né, dentro das aulas, né, que a gente tem aí no cursinho, tá? Então, e aqui o que que a gente vai fazer? Né? Nessa parte aqui, a gente vai ter que usar a propriedade de potência. Quando a gente tem divisão de potência, o que que a gente faz? Conserva a base e subtrai os expoentes, né? Então vai ficar 10k menos 3k. Isso aqui vai ser igual, então, a 6 sobre 4, né? Porque eu cortei os zeros, então vai sobrar isso aqui. Fechou? Bom, vamos aqui para baixo. 10k menos 3k vai dar 7k. Então vai dar 10 elevado a 7k. Igual a 6 dividido por 4 vai dar 1,5, né? 1,5. Belezinha? Então, a partir daqui não tem muito o que fazer, mas eu consegui, tá vendo esse 1,5, ó? Ele apareceu. Então é a partir daqui que eu faço o logaritmo, tá? Então sempre que vocês chegarem, né, numa expoente, no expoente aqui, e não conseguir fazer mais nada, aí é logaritmo, tá? Então faz log de 10 elevado a 7k é igual a log de 1,5. Ó, apareceu aquele log que a gente queria, né? Eu vou aplicar aquela propriedade, né, de tombar o expoente. Então vai ficar 7k vezes log de 10 é igual ao... Eu já vou trocar, tá? Esse valor aqui que é 0,176, que é o log de 1,5. Fechou? Log de 10 na base 10 vale 1, né? Então, 7k vezes 1 vai dar 7k. Então, vamos colocar aqui. 7k é igual a 0,176. Vou passar dividindo. Então, vai dar k igual a 0,176 dividido por 7, né? Isso aqui vai dar 0,0251. Então, eu sei que esse k vai servir 0,0251.
0,251, é isso aqui mesmo. E acabou aqui, né? Então eu sei que o valor, né, ele quer saber qual que é o valor da taxa de crescimento, é de 0,0251, né, em média aí, do crescimento dessa população. Fechou? Dúvidas? Nenhuma? Com o restante das contas aí tranquilo para vocês? Tranquilo? Olá Camila, tudo certo? Não tinha falado com você, né? Bom, perguntem, tá? Perguntem aí se vocês tiverem dúvidas. Eu vou passar para o próximo aqui, mas se houver dúvida, eu volto lá e a gente resolve. Beleza? Bom, exercício 3, né? Então, para fazermos aqui. Vamos com calma, então, vamos fazendo aí. Aqui também ele vai me dar a equação, já fica um pouco mais fácil de resolver, né? Mas vamos lá. Ele fala aqui, no artigo Desmatamento na Amazônia Brasileira, com que intensidade vem ocorrendo? Então, o pesquisador Philip M., não sei como que pronuncia, né, esse nome aí, do INPA, sugere como modelo matemático para o cálculo da área de desmatamento a função. Então, D de T, então esse aqui é um dado importante, né? Então, ó, D de T é igual a D de 0 e elevado a KT. Muita gente não deve ter visto esse E na escola, né? Eu não sei se todos viram. Esse é chamado de número de Euler, tá? Ele vale 2,71. Precisava saber dessa informação para fazer esse exercício? Não, tá? Mas vai ter que usar um logaritmo que é o logaritmo natural, tá? Que é esse aqui, ó, tá? É o ln. Eu já explico direitinho o que que acontece, tá? Assim que a gente terminar de ler aqui, eu explico para vocês o que que é isso aí. Mas é só para vocês terem uma noção do que é esse E, né? Então, que aparece aí, tá? Ele é um número especial em matemática aí, né? Que é chamado de número neperiano ou número de Euler, tá? Ele tem vários nomes, né? Mas enfim. Em que D de T representa a área de desmatamento no instante T, sendo T medido em anos desde o instante inicial e D de 0 a área do desmatamento no instante inicial T igual a 0, e K a taxa média anual de desmatamento na região. Admitindo que tal modelo seja representativo da realidade, que a taxa média anual de desmatamento K da Amazônia seja de 0,6%, tá? Então eu preciso trabalhar com este valor aqui. E usando a aproximação de log natural, né, de 2 é igual a 0,69, aproximadamente 0,69, né? O número de anos necessários para que a área de desmatamento da Amazônia dobre seu valor, né? Então, ó, dobre seu valor, então eu tenho que fazer em relação a D0, isso aqui, tá? A partir de um instante inicial prefixado, é aproximadamente, então, tantos, né? Então, vamos lá. Ele me dá a equação, que é D de T igual D de 0 e, que é o número de Euler, né? Elevado a K vezes T. Bom, ele já me dá o K, que é 0,6%, né? Então, o K é 0,6%. Aproveitando aqui para lembrar um pouquinho de porcentagem, né? O que que é porcentagem? Então, porcentagem é por 100. Então, é 0,6 dividido por 100. Por que que eu não posso colocar em porcentagem aqui? Né? Porque não faz sentido, tá? Eu preciso colocar um número de fato. E porcentagem é um número, né? O símbolo de porcento ali, ele é só uma representação, tá? Mas ele é um número em si, um número quebrado, né? 0,6 dividido por 100, né? Então, vocês sabem que tem que colocar duas casas, né, para lá. Então, vai ficar 0,006. Sempre que eu tiver 100, dois zeros aqui, eu acrescento dois zeros para lá, tá? Na divisão. Então, é só para vocês ficarem mais espertos com isso. Então, eu vou vir aqui, ó. Se eu já tenho o valor de K, né, então vai ficar D de 0 e elevado a 0,006t. Tá? Então, essa aqui é a nossa expressão. Bom, lembra que eu falei aqui do dobre seu valor? Ó? O número de anos necessários para que a área de desmatamento da Amazônia dobre seu valor a partir do instante
inicial prefixado, né? Quem que é o instante inicial? O instante inicial é dado como D0, né? Então, eu tenho que ficar com o dobro de D0. Aqui, ó. 2 vezes D0 é igual a D0 e elevado a 0,006t. Ok? O que eu vou fazer? Se eu passar esse dividindo, eu consigo cortar esses dois lados, né? Porque eles estão multiplicando. Então, eu vou ficar com 2 é igual a e elevado a 0,006t. Ok? E aqui vocês sabem, né, que se você tem um expoente e não consegue fazer mais nada, o que você faz? Logaritmo, né? Só que aqui não é o logaritmo de base 10. Ele está pedindo, né? Ele deu aqui a aproximação porque ele quer que use. Então, é o log natural, é o ln de 2, é igual ao ln de e elevado a 0,006t. Por que ele pediu para usar isso? Por causa desse e, tá? O que é o logaritmo natural? Ó? O ln é a mesma coisa que o log na base e. Tudo bem? Então, essa base aqui é o e. Aqui embaixo vai ter um e, né? O log de 2 é 0,69, que ele já me deu. É igual. Vou tombar, né? Então, 0,006t vezes o log na base e de e. Eu coloquei assim, não coloquei o log natural de e, para vocês enxergarem o que está acontecendo, tá? Sempre que o logaritmando for igual à base, então isso aqui vai ser igual a 1. Então vai dar, né, continuando aqui, 0,69 é igual a 0,006t, porque isso vezes 1 dá isso mesmo, né? Vou passar dividindo, então vai dar t é igual a 0,69 dividido por 0,006. Bom, o intuito aqui não é passar as divisões, né? Então, eu poderia ensinar como faz essas divisões aqui, um pouco mais fácil, mas como a gente tem pouco tempo, né? Se vocês quiserem alguma coisa do gênero, me peçam depois que eu gravo um vídeo para vocês de como fazer essas contas um pouco mais fácil, tá? Mas isso aqui vai ser, então, igual a 115 anos. Tá? Então, tá aí o resultado, né? Letra B, então, aqui como resposta. Fechou? Esse aqui é um exercício não tão complicado, mas ele não é tão complicado justamente porque ele vem acrescido aí do log natural, que é uma coisa que não é muito falada, principalmente em colégios públicos, tá? Então, geralmente não se coloca, né, esse tipo de coisa dentro, então, das questões. Fechou? Vou ver se dá para fazer mais um exercício aqui. Esse exercício é um pouquinho mais complexo, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Deixa eu achar ele aqui. É esse aqui, ó. Lembrando que todos esses exercícios aqui, eles são da Unesp, tá? Eles foram aplicados em algum vestibular da Unesp aí, em específico. Bom, vamos lá, galera. Esse aqui é um exercício um pouquinho mais complexo aí do que a gente tem, né? Mas também não é um absurdo de exercício, tá? Dá para fazer, para quem tem um pouco de conhecimento aí, consegue fazer tranquilamente. Vamos lá então e vamos fazer. Esse item A e B, né, é um item de segunda fase, tá? E vamos ver aí o que acontece. O problema aqui é a letra B, tá? Não é a letra A. A letra B é pior. Mas vamos lá. A penicilina benzatina é o antibiótico. Penicilina benzatina, para quem não conhece, é a bezetacil, tá? É um antibiótico indicado no tratamento de certas infecções. E sua meia-vida é de 336 horas. Ou seja, após esse período de tempo, a quantidade de medicamento no sangue reduz pela metade. O tratamento convencional é feito com a aplicação de 1.200.000 UI de medicamento e essa dose mantém-se em quantidade adequada no sangue, isto é, não inferior a 300.000 UI, durante 28 dias seguintes, né? A dosagem, o número de doses e o intervalo de tempo entre as doses depende da doença a ser tratada, certo?
Considere um paciente que recebeu duas doses, cada uma de 1.200 UI desse medicamento, sendo que a segunda foi aplicada 28 dias após a primeira dose. Faça um esboço gráfico na malha presente no campo de resolução de resposta, representando a quantidade desse medicamento no sangue ao longo de 8 semanas de tratamento, né? Então, basicamente aí ele quer para 8 semanas o que acontece, certo? Bom, primeira coisa, a gente tem ali semanas, né, e a quantidades de UI aqui nesse gráfico aqui do lado. Tá? Então é aqui que eu vou ter que fazer. Lembrando, ó, ele recebeu duas doses. A primeira dose, então, foi de 1.200.000 UI, né? Que tá aqui, ó. Então, essa aqui é a minha primeira dose. Beleza? Eu vou ter que fazer de quanto em quanto tempo, né? Então, o uso desse medicamento, então, a segunda dose foi aplicada 28 dias após a primeira dose, né? E a gente sabe aqui que ele não vai ser inferior a 300.000 I durante 28 dias, os 28 dias seguintes, certo? 28 dias dá quantas semanas, mais ou menos? Vocês sabem me falar aí, 28 dias? Vão dar 4 semanas, né? Porque... Alguém abriu o áudio aí pra falar? Não? Ó, 7 dias, né? A gente tem na semana. Então, vezes 4, 4 vezes 7 dá 28, né? Então, 28 dias. Então, aqui é o número de semanas, ó. Tudo bem? Então, eu vou ter aí 4 semanas. Beleza? Então, esse gráfico aqui, ele vai parar aqui, ó, na quarta semana, que são os 28 dias. Beleza? Então, você sabe que aqui vai ficar perto dos 300.000 UI, né? Que ele está falando aqui, ó. Isto é, não inferior a 300.000 UI. Ou seja, ele vai ficar aqui e aqui. Por que é uma bolinha aberta aqui? Porque ele vai continuar no sangue. Tudo bem? E essa dose de 300.000 I, ela vai ser contabilizada quando a gente fizer a segunda dose. Então, teoricamente, o gráfico ele é mais ou menos assim, ó, tá? Então, tem que fazer certinho aí, né? Mas é assim mais ou menos, tá? É uma representação, então não precisa aí de muitas coisas. A segunda dose, então, ela vai ser aplicada exatamente na quarta semana, né? Então, na quarta semana, ele ainda está com 300.000 UIs no sangue. Então, se eu vou aplicar outra de 1.200, então 300 mais 1.200 vai me dar exatamente 1.500 UI. Então, vai começar daqui a quarta semana. Aí é uma bolinha fechada, porque eu estou acrescentando os 300.000 UI que sobraram no sangue. Fechou? Então, para quanto é que vai cair isso aqui, né? Então, tecnicamente, a gente vai cair ali para perto dos 300.000 UIs, não é? Só que a gente tem 300.000 UIs mais 75.000 UIs que vão ficar no sangue, certo? Então, a gente vai ficar ali perto dos 375.000 UIs, tá? Então, vai ficar mais ou menos aqui, ó, tá? Então, na oitava semana, tá? Então, vai mais ou menos aqui. Então, era este o gráfico que vocês precisavam fazer nessa questão. Essa aqui é a letra A, tá? Tudo bem? Bom, o que eu posso falar sobre essa questão, né? E sobre isso aqui? Não é uma questão fácil, tá? Essa aqui é uma questão considerada aí de mediana para difícil. Então, mesmo a questão do gráfico aqui, tá? Ela não é uma coisa de fácil interpretação, assim, que você vai fazer, sei lá, sem pensar, né? Não dá. Então, é uma questão já um pouco mais complexa, tá? Vamos fazer a questão B aqui, a parte B. Considere outro caso, em que um paciente foi tratado com duas doses, cada uma de 2.400.000 UIs de penicilina benzatina.
sendo a segunda dose aplicada 14 dias após a primeira. Determine a quantidade desse medicamento no sangue do paciente em UI logo após ele ter tomado a segunda dose. Indique durante quantos dias completos após essa segunda dose a quantidade de medicamento permanecerá em quantidades adequadas no sangue desse paciente. Então, adote aí nos cálculos log de 2 igual a 0,3 e log de 3 igual a 0,48. Bom, vamos lá. No início, né? No início, então a gente vai ter uma quantidade de 2.400.000 UIs, né? Então, vai ser isso aqui. Na segunda dose, então a gente vai aplicar outros 2.400.000 UIs, mas, né, só que a gente vai ter um resquício, né, da meia-vida aí de 1.200.000 UIs da primeira dose, certo? Totalizando aí 3.600.000 UIs, então, na segunda dose. Fechou? Então, a gente vai ter um resquício disso aqui, né, na segunda dose em si. Então, eu vou ter uma função que vai ser... Então, eu vou ter 3.600.000, né? Porque, ó, determina a quantidade de medicamento no sangue do paciente logo após ele tomar a segunda dose e indique durante quantos dias completos após a segunda dose, então após a segunda dose vai ser isso aqui, né? A quantidade de medicamento permanecerá em quantidades adequadas no sangue deste paciente, tudo bem? Então a gente sabe que isso aqui é uma meia-vida, né? Então vai ser sempre pela metade que vai caindo, né? Conforme vai passando. Então t sobre 14, né? Por que 14? Porque é 14 dias após a primeira, tudo bem? Então basicamente essa é a nossa equação. Lembrando que o f de t ela sempre tem que ser maior ou igual a 300.000 UIs, porque é uma condição que ele me dá, ó. Isto é, não inferior a 300.000 UIs, ok? E agora a gente vai montar, ó. 3.600.000, 1 sobre 2, t sobre 14, né? Isso aqui tem que ser maior ou igual a 300.000. Fechou? Bom, se eu passar dividindo, né? Então eu vou cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros aqui e esses 2 zeros com esses 2 zeros aqui. Beleza? Bom, eu vou passar esse dividindo, então vai dar meio t sobre 14 é igual a 3 sobre 36, né? Dividindo em cima e embaixo por 3 vai dar 1 sobre 12. Então a gente vai ter isso aqui, 1 sobre 2, t sobre 14 é igual a 1 sobre 12. Tudo bem? Agora a gente vai começar a parte do logaritmo em si, né? Então eu vou colocar logaritmo dos dois lados. Então log de 1 sobre 2 elevado a t 14 é igual ao log de 1 sobre 12. Lembra lá da propriedade que eu tinha falado para vocês? Eu vou colocar um pouquinho para cima para dar espaço aqui, tá? Mas lembra da propriedade que a gente tinha falado? Então eu vou usar aqui da divisão. Eu vou tombar isso aqui, né? Então vai dar t sobre 14 vezes o log de meio é igual ao log de 1 sobre 12. Agora a gente vai usar a propriedade lá que é de divisão do logaritmando, né? Então eu faço uma subtração. Então vai dar t sobre 14 vezes o log de 1 menos o log de 2. Né? Eu vou colocar entre parênteses aqui. É igual, aqui é a mesma coisa, log de 1 menos o log de 12. O que eu sei? O log de 1 vale 0, tá? Isso aqui é uma propriedade. Então, o log de 1 vale 0. Então, vai ficar t sobre 14
Então vai ficar 0 menos. O log de 2, ele me dá ali, né? Então, o valor. Log de 2 é 0,3. É igual, log de 1 vai dar 0, menos. O log de 12 não tem como eu fazer. O que eu vou fazer? Eu não tenho ali, né? Então, vou fazer log de 3 vezes 4, tá? Então, aqui vai fazer uma soma. T sobre 14, aqui vai dar menos 0,3, né? É igual a 0 menos. Então, log de 3 mais o log de 4. Beleza? Só que você vai ver aqui, ó. Não tem o log de 4 ali, né? Mas a gente vai dar um jeito. Então, vai dar t sobre 14 menos 0,3 é igual a 0 menos. O log de 3, a gente tem o valor, né? Vai dar 0,48 ali. 0,48. Mais, e aqui vai ficar log de 2 ao quadrado. Vou tombar o 2, né? Então, aqui eu já vou fazer, ó, vai dar menos 0,3t sobre 14, né, que é a multiplicação aqui, é igual a 0, menos 0,48 mais 2 vezes o log de 2. Tá acabando, tá? 0,3t sobre 14 é igual a 0 menos 0,48. Quanto que é o log de 2? O log de 2 é 0,3 ali, né? 2 vezes 0,3 vai dar 0,6. Mais 0,6. Belezinha? Deu para fazer até aqui? Então, 0,48 mais 0,6 vai dar 1,08, né? Menos 1,08. Deixa eu pôr mais para cima aqui. Então, vai dar menos 0,3t dividido por 14 é igual a menos 1,08, né? Que vai ser a soma desses dois aqui. Fechou? Na verdade, eu estou esquecendo do maior igual aqui, né? Onde que eu parei de colocar? Aqui é tudo maior ou igual, tá? Maior ou igual, maior ou igual, maior ou igual. Tudo maior ou igual. Não é só igual, né? Porque é uma desigualdade que a gente está trabalhando aqui. Maior ou igual e maior ou igual. Eu vou passar esse multiplicando, então vai dar menos 0,3t maior ou igual a menos 1,08 vezes 14, né? E vou passar o outro dividindo, né? Então vai dar t. Aqui, como eu estou passando negativo, eu tenho que trocar, né, o sinal para cá. Vai ficar 1 menos 0,8 vezes 14 dividido por menos 0,3. Opa. Como os dois são negativos, eu mudo o sinal de lugar, tá? Que vai ficar positivo, né? T, então, tem que ser menor ou igual. Então, aqui vai dar 50,4, tá? Então, como resposta. Então, ele está perguntando aqui, ó. Indique durante quantos dias completos, após a segunda dose, a quantidade de medicamento permanecerá na quantidade adequada no sangue, né? Então, dias completos será de 50 dias, né? Porque como ele tem que ser menor do que 50,4, então 50 dias, tá? 50 dias completos. Eu sei que não é um exercício fácil de fazer, tá? Inclusive, esse aqui é um exercício um tanto quanto complexo, né, de fazer isso. Então, se alguém quiser depois, como tá gravada essa aula, daí vocês vão assistindo com calma. Beleza, galera? Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Né? Tá tranquilo? Bom, o meu WhatsApp tá disponível para vocês lá, tá? Então, se alguém quiser, depois me pergunta alguma coisa lá. Eu vou disponibilizar essa aula, então, no YouTube. Tinha mais um exercício para fazer, mas não vai dar tempo. Então é isso, beleza? Obrigado a todos pela presença. Um abraço para vocês, até mais e tchau.
Falou, cara, até mais.